livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim: E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os seus jovens? E disse ainda: Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Amém? Somente até aí. Louvado é o nome do Senhor. Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Nós encontramos a passagem da unção de Davi como rei. Quando Samuel vai à casa de Jessé para poder ungir a Davi como rei, lá não estava só Davi na casa. Davi se encontrava no campo apacentando as ovelhas. Na casa de Jessé tinha seus outros 7 irmãos, com aparência bem diferente de Davi, mais alto, mais forte, mais bonito. Mas quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos aqui que Davi estava esquecido lá no campo apacentando as ovelhas. Estava lá, tanto que quando passa todos os 7, Samuel pergunta: tem mais alguém? Ah, tem mais um que está lá no campo apacentando ovelhas. Ou seja, simplesmente mais um. O Senhor fala para Samuel mandar chamar. Quando chega Davi, o Senhor fala no coração de Samuel: este mesmo é. Muitas vezes nós também passamos por certas situações que nós somos apenas mais um no meio da multidão, mais um, que nesta noite para muitos estamos perdendo o nosso tempo na casa de Deus. Para muitos, olha, lá está mais um, não sei fazendo o que na casa de Deus no sábado. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, porque Deus ele não está em busca de pessoas com intelectualidade, mas Deus está em busca de pessoas com coração puro, que possam adorar a Ele em espírito e em verdade. E se nesta noite nós estamos aqui reunidos, é porque nós temos o propósito de adorar a Deus com todo o nosso coração. Nós não estamos aqui simples, olha, lá está mais um, não sei fazendo o que na casa de Deus no sábado. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, porque Deus ele não está em busca de pessoas com intelectualidade, mas Deus está em busca de pessoas com coração puro, que possam adorar a Ele em espírito e em verdade. E se nesta noite nós estamos aqui reunidos, é porque nós temos o propósito de adorar a Deus com todo o nosso coração. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer número, mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Davi ele foi ungido rei não pela sua estatura, mas sim porque ele tinha um coração que agradava a Deus, mas sim porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos que Davi ele tinha seu coração segundo o coração de Deus. Será que o nosso coração também é segundo o coração de Deus? Será que o nosso coração hoje está limpo perante o nosso Senhor? Ou será que o nosso coração se encontra cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de rancor dentro do nosso coração? Davi ele tinha seu coração puro e sincero perante Deus. Ele não era uma pessoa que ficava guardando rancor dentro do seu coração. Ele não era uma pessoa amargurada, mas era uma pessoa que vivia cuidando das ovelhas. Quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos que Davi tinha respeito pela autoridade de Deus. É o que nós também devemos ter perante Deus. Nós devemos ter respeito perante a autoridade do nosso Deus. Esses dias teve uma pessoa que questionou comigo aqui: por que eu não subo em cima do púlpito? É porque aqui em cima eu sei que é um lugar sagrado. Eu sei que não é de qualquer forma que nós devemos subir no altar de Deus. Eu sei que se nós estamos com o nosso coração, alguma coisa em nosso coração que não agrada a Deus, não devemos colocar o nosso pé aqui em cima, pois é um lugar que pessoas, pastor, a pastora,
paga um alto preço orando e pedindo a Deus por este lugar. A unção ela vem do céu, mas ela derrama no altar para depois ela chegar na nave da igreja. É por isso que não é de qualquer forma que nós devemos subir no altar. É por isso que eu temo muito ao subir aqui. Hoje, quando eu fui sair de casa, eu falei para minha esposa, estou nervoso. Ela, por quê? Eu falei, porque toda vez que eu tenho que subir no púlpito, eu me sinto nervoso. Porque não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Nós devemos ter respeito à autoridade de Deus. Quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos que Davi, ele também tinha vontade de aprender. E nós? Será que nós temos vontade de aprender de Deus? Porque a palavra de Deus, buscai a sabedoria e o conhecimento. Nós devemos buscar o conhecimento de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus. Nós devemos orar e pedir para Deus o discernimento da palavra. Não existe estudo nenhum que possa nos dar a verdadeira revelação, a não ser o Espírito Santo de Deus. Não existe estudo nenhum que possa nos dar a verdadeira revelação, a não ser o jejum, a não ser a oração. Porque a palavra de Deus, a cada dia ela se renova. Para cada pessoa, ela vem de uma forma diferente. Ela não é igual para todos. A escrita na palavra está da mesma forma, mas o discernimento é diferente. Por isso nós devemos buscar de aprender a palavra de Deus a cada dia. Cada dia devemos buscar mais e mais aprender. Davi também ele era um verdadeiro adorador. Ele adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Como é o nosso louvor? Como é a nossa adoração perante Deus? Será que ela é em espírito e em verdade? Será que nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração? Ou será que nós adoramos a Deus simplesmente de lábios? Nossa adoração ela tem que vir do nosso coração para poder chegar ao trono dos céus. Não adianta adorar o Senhor somente de boca, porque quando nós cantamos, quando nós fazemos algo somente de boca, é simplesmente mais uma música. Mas quando nós adoramos de verdade, o Senhor abre o céu e derrama bênçãos sobre a igreja. Ele derrama as bênçãos sobre a nossa vida. Através do nosso louvor, através da adoração, milagres acontecem, cadeias se abrem, correntes se quebram através da adoração. Eu já vi pessoas ser curadas através do louvor. Por isso eu digo, tem que ser do fundo do nosso coração, tem que ser sincero perante o nosso Senhor. Davi, ele tinha um coração grato a Deus. Ele era grato ao Senhor. Nós também devemos ser gratos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Davi era uma pessoa da Bíblia. Davi era uma pessoa que ele tinha muita coragem e vontade. Nós também devemos ter coragem de fazer aquilo que o Senhor nos ordena, por mais que muitas vezes nós temos um pouco de medo, frio na barriga, transpiramos um pouco, mas o Senhor, Ele nos dá graça, Ele nos dá a força que nós precisamos. Nós devemos ter autoridade perante o nosso Senhor, porque é Ele quem nos concede essa autoridade. E quando nós temos coragem de fazer o que o Senhor nos manda, é Ele que nos capacita. Quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos no livro de Ezequiel, onde ele manda profetizar sobre o vale de ossos secos. Ali tem que ter coragem, porque para muitos o olho carnal é simplesmente mais um vale cheio de ossos. Mas ele ouve a voz de Deus e fala: não, eu vou fazer porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele profetiza sobre aquele vale de ossos. Nós temos que ter vontade e coragem de fazer aquilo que Deus nos manda, porque Deus não está procurando pessoas capacitadas, mas Ele capacita a quem Ele escolhe. E com certeza nesta noite você adentrou aqui neste lugar porque você é escolhido por Deus, porque você é capacitado por Deus. Eu sei que hoje é uma noite de sábado, uma noite que muitos queriam estar em casa descansando. Eu queria estar em casa, deitado, descansando. Mas nós devemos adorar ao Senhor. Nós devemos buscar a face do Senhor a cada dia.
E nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Entregar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E ser como Davi, de coração puro, de coração íntegro perante o Senhor. E não ser covarde. Nós devemos ser corajosos. Porque Davi, quando ele foi ungido a rei, ele foi ungido entre os seus irmãos. Não foi algo que foi espalhado, feito uma grande festa e anunciado que Davi era rei. Quem sabe na nossa vida muitas vezes acontece algo que as pessoas, quando ficam sabendo, até falam: mas ele, por que ele? Será que ele tem capacidade? Será que ela tem capacidade? Saiba que se o Senhor te concedeu, é porque você tem capacidade. Se o Senhor está te entregando em suas mãos, é porque você pode, porque você é capaz de fazer. O Senhor não dá algo para nós que nós não sejamos capazes de fazer. Assim como um dia Ele usou alguém para ministrar na nossa vida, para pregar para nós. É por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que nós também devemos pregar para aqueles que estão lá fora. É por isso que nós devemos ter coragem e levar a palavra de Deus àquele que necessita. Porque nesse momento, enquanto nós estamos aqui dentro da casa de Deus, quantas pessoas estão lá fora perdendo a sua vida? Quantas pessoas neste momento estão lá fora se drogando? Quantas pessoas neste momento estão lá fora se prostituindo? Quantas pessoas neste momento estão cometendo suicídio? E nós, o que nós temos feito para poder salvar essas vidas? O que nós temos feito por elas? Será que nós temos tido a coragem que Davi tinha para poder chegar e falar: ei, Jesus te ama, Jesus pode te salvar, você é escolhido por Deus? Porque ninguém vem nesta terra sem um propósito. Todos nós temos um propósito perante Deus. Todos nós temos um chamado. Infelizmente alguns ouvem a voz do Senhor, mas muitos não escutam e levam na brincadeira e não têm oportunidade de adentrar na casa de Deus. Então por isso eu quero convidar você nesta noite a colocar a vida de outras pessoas nas mãos do Senhor. Eu quero te convidar neste momento a se colocar de pé, porque não é pelo muito falar. Aleluia. E eu quero convidar você neste momento a fazer uma oração intercedendo pela vida daqueles que estão lá fora. Eu quero convidar você a colocar a vida daquela pessoa que você deseja ver aqui dentro da casa de Deus. Seja um familiar, seja um amigo, seja um vizinho, um conhecido. Porque Deus, Ele pode operar. Ele pode fazer um milagre. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar neste momento. Querido eterno Deus, Pai de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, a Sua graça, a Sua misericórdia, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Pai querido, eu quero pedir a Ti, Senhor, neste momento, ó Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, as comunidades, ó Pai, Senhor, não só desta cidade, mas sim, ó Pai, deste Brasil, deste planeta, Papai. Que o Senhor possa estar alcançando vidas, ó Deus. Pai querido, assim como o Senhor, ó Pai, um dia me tirou, ó Pai, do lamaçal do pecado, assim como o Senhor me tirou, ó Pai, do mundo das drogas, Senhor, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor alcance, Senhor, outras vidas, ó Pai, neste momento. Pai querido, que eles também possam ter uma oportunidade, ó Pai, de adentrar dentro da Sua casa, Pai, para Te adorar. Pai querido, alcança, Senhor, meu Deus, aqueles, ó Pai, que estão na prostituição. Alcança, Pai, aquelas vidas, Senhor, que neste momento, ó Pai, estão pensando, Senhor, em cometer um suicídio. Pai querido, não permita, Senhor, que eles cometam esse suicídio. Envia, Senhor, vasos, ó Pai, até eles, ó Deus, para que eles não venham, Senhor, cometer esse suicídio. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, visita nossos familiares, visita nossos amigos, visita, Pai, nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Visita, Pai, a cada um, Senhor, que está ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, neste momento. Senhor, obrigado, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Papai.
em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.